Chegamos ao último módulo do tema Venda de Imóveis de Herança. Como você viu, seu conhecimento sobre este tema pode ser um grande diferencial no momento de uma transação imobiliária. Portanto, boa aula! Venda de imóvel via cessão de direitos hereditários ou sucessórios. A cessão de direitos hereditários ou sucessórios é um procedimento legal pelo qual um herdeiro transfere seus direitos sobre a herança para uma outra pessoa. Trata-se de um negócio jurídico que viabiliza a venda dos direitos sucessórios antes de concluída a partilha ou a adjudicação dos bens. Dita o artigo 1793 do Código Civil que o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de quem disponha o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Essa cessão de direitos pode ser tanto gratuita como onerosa. A gratuita se dá por meio de doação, sendo, por consequência, aplicáveis as regras de um contrato de doação. A onerosa se dá por meio de venda, sendo aplicáveis as regras de um típico contrato de compra e venda. Na prática, ao adquirir uma cessão de direitos hereditários, o cessionário assume a posição do herdeiro, denominado cedente. Dessa forma, o cessionário adquire o direito de receber a parte da herança que, originalmente, caberia ao herdeiro cedente. É crucial observar os termos da cessão de direitos, que podem abranger a totalidade da herança, uma parte dela ou apenas um bem específico. A cessão é realizada por escritura pública de direitos hereditários, artigo 1793 do Código Civil, sendo tal escritura essencial à validade do negócio jurídico. A cessão deve ser lavrada em ofício de notas, não podendo ser feita por instrumento particular. Segundo o artigo 80, inciso 2 do Código Civil. Artigo 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais. Primeiro, os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. Segundo, o direito à sucessão aberta. Assim, necessita de escritura pública para ser cedido, transferido, vendido. E uma vez não observado o uso da escritura pública, o negócio jurídico é considerado nulo. É o que determina o artigo 166 do Código Civil. Artigo 166. É nulo o negócio jurídico quando: quarto, não revestir a forma prescrita em lei. A finalidade da escritura pública é dar publicidade ao ato, permitindo que coherdeiros, credores e legatários tomem conhecimento do ato e não sejam prejudicados por sessões ocultas. Lembrando que os coherdeiros têm o direito de preferência quando a cessão ocorre a terceiro estranho à sucessão. Vejamos o artigo 1794 do Código Civil. Artigo 1794. O coherdeiro não poderá ceder a sua cota hereditária à pessoa estranha à sucessão, se outro coherdeiro a quiser, tanto por tanto. Com a escritura lavrada, os devidos impostos recolhidos e realizado o pagamento do preço ajustado entre as partes, o cessionário deverá adotar todas as providências necessárias para a realização do inventário, que pode ser judicial ou extrajudicial. Caso o inventário já esteja em curso, deverá habilitar-se nele, como se herdeiro fosse. Na hipótese do cessionário ter obtido cessão de direitos de todos os herdeiros, ele pode promover o inventário ou partilha como se herdeiro único fosse. Há uma relevante controvérsia sobre a possibilidade de realizar a cessão de direitos hereditários de um bem específico. Certo é que o herdeiro pode ceder somente a sua parte na herança, existindo outros herdeiros. O cessionário assume o lugar do cedente na partilha.
há entendimento de que não é possível ceder um bem específico, um bem determinado, ou que foi considerado singularmente. Isto porque, conforme já analisamos, a herança é considerada como uma única coisa, indivisível, até a realização da partilha. Se por acaso ocorrer a cessão de um bem específico, será considerada como uma cessão ineficaz, não produzindo nenhum efeito. Mas há uma exceção. Caso os herdeiros reconheçam a cessão de bem específico e desde que devidamente motivada e não ocorrendo nenhum embaraço no processo de inventário, o juiz poderá reconhecer a preferência do cessionário para receber aquele bem determinado. Mas perceba que existe um certo grau de risco aqui. Não há garantias de que, ao final, o cessionário receberá aquele imóvel específico, se há outros imóveis no processo de inventário, por exemplo. É importante deixar claro que a cessão transfere ao adquirente uma certa expectativa de direitos. Somente após o término do inventário é que o cessionário terá a propriedade dos bens. Quais tributos serão pagos na cessão de direitos? Um ponto que merece destaque diz respeito à tributação deste imóvel que será sujeito à venda via cessão de direitos hereditários. Independente da escolha pela forma em que será transacionado, alvará judicial ou cessão, será objeto de dupla tributação. Isso porque vai ocorrer duas transmissões do bem. A primeira é da pessoa que faleceu para os seus respectivos herdeiros, onde é devido o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Já a segunda transmissão ocorre do herdeiro para o comprador, onde é devido o ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos. O ITBI é um tributo municipal, devendo sua alíquota ser consultada no município em que o imóvel se encontra. Já o ITCMD ou ITCD é um tributo estadual, devido independente do inventário ocorrer no cartório ou no judiciário. O mesmo ocorre para os honorários advocatícios. O ITCMD ou ITCD é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, obrigatório para que ocorra a transferência da propriedade dos bens deixados pelo falecido aos seus herdeiros. Quem deve pagar o ITCMD é a pessoa que está recebendo a herança, portanto, os herdeiros, sendo que cada um pagará o imposto sobre a parcela da herança que receber. Para sabermos quanto vai ser pago no inventário, precisamos analisar a alíquota em cada estado. Lembrando que o ITCMD é atualmente limitado em 8%, segundo a resolução número 9 de 92 do Senado Federal. No Paraná, em 2024, a alíquota do ITCMD está em 4%. Isso significa dizer que cada herdeiro irá pagar ao Estado 4% sobre os valores que receberá a título de herança. Em caso de imóveis, deve-se considerar o valor de mercado do imóvel para a base de cálculo desse imposto. Dispomos de algumas alíquotas de ITCMD a título de exemplo. São Paulo, 4% do valor dos bens e direitos. Paraná, 4% do valor dos bens e direitos. Rio Grande do Sul, a alíquota é progressiva, de 3% a 6%. Santa Catarina, a alíquota é progressiva, de 1% a 8%. Existem estados que permitem o parcelamento ou fracionamento do ITCMD. Tais possibilidades devem ser consultadas junto à Fazenda Estadual. Quero destacar que a legislação tributária deve ser observada para uma melhor análise do negócio, assim como verificar situações que possibilitem a isenção de tais impostos. Além desses custos, tem-se ainda os valores devidos para o pagamento de escrituras e das custas judiciais. Caso o inventário seja realizado no judicial. Isso porque qualquer processo que ocorra no judiciário requer o pagamento de custas processuais.
Para finalizar, reforçamos que a escritura pública de direitos hereditários não se encontra descrita na Lei de Registros Públicos, Lei número 6.015 de 73, ou em outra legislação, como um título que pode ser levado ao cartório de registro de imóveis para a transferência de titularidade. O adquirente deve fazer uso da escritura de cessão de direitos hereditários para habilitar-se no processo de inventário judicial ou extrajudicial, para que, após a partilha ou adjudicação, obtenha o título hábil para a transferência do imóvel no cartório de registro de imóveis. Como podemos ver, é possível a realização de venda de imóveis em que pende o processo de inventário e partilha, desde que observados os requisitos legais e os riscos envolvidos. Pode ser um bom negócio para as partes envolvidas. E assim encerro mais esta aula na TV COFES Capacitação. Espero que seja útil e que ajude no seu sucesso profissional. E lembre-se de baixar os 4 módulos. Também está sendo publicado um e-book sobre o tema. Portanto, aproveite e até a próxima aula.